ficar sentado explicando. Eu tive que tirar o Wi-Fi tá muito ruim. Alguém vai ter que questionar. Conseguiu? Acho que sim. Chegou o plano E. Muito bom, muito bom. Computador não vai faltar. Mas em termos de Brasil, você tem como, né, cara? Uma pena. Mas, não adicionar. Vai criar expectativa. O Adelson estava nervoso. Desde antes já. Nervoso, mas com controle. Esse som aí tá. Alô, som mais alto? Vamos testar agora, finalizar os testes. Alô. Bom, qualquer coisa com a tua voz aqui a gente. Bom, com a tua voz aqui a gente dá uma ajustada, né? Então, 18 horas e 34 minutos. Muito bem. Então, sem mais delongas, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos nossos auxiliares técnicos, deuses. E nosso plano A, B, C, D e o E que chegou agora. Então, e a comunidade que está aqui presente, a imprensa, o pessoal que veio também de outras cidades, muito obrigado pela presença. É a soma desses elementos que vai fazer com que o nosso evento seja um grande evento. E agradecer ao Adelson, né, que veio de longe, eu acho que ele é o que veio de mais longe. Ele já partiu desde 17 de fevereiro de 2020 para esse encontro aqui hoje. A gente teve tempo para testar o equipamento, foram 3 anos, mas tem que ter lá para cá, a gente já trocou o equipamento e tal. Então, Tudo muda, né? então, mas faz parte, né? O Adelson mesmo já trocou 3 vezes de caiaque. Então, não há de ser nada. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o Thiago Corrêa, da Jambo Turismo, e estamos em parceria aqui com o Mares do Sul, auxiliando ao Adelson a passar essa mensagem que ele vai trazer para nós, né? Junto com a rota turística Triângulo das Águas, que para nós foi muito importante essa conversão do Adelson pelas lagoas aqui, né? E trazendo e chegando em Tramandaí, contemplando o que a gente tem chamado de rota turística de Triângulo das Águas, que é a confluência das águas de Tramandaí, Bé e Osório, além de outros municípios que ele já passou, é claro, mas eu vou puxar aqui a brasa para a nossa localidade, Adelson, e o estuário do rio Tramandaí, que é uma bacia hidrográfica que necessita de cuidados, necessita de atenção, e quando ele faz uma viagem como essa, que traz atenção a toda a costa brasileira e a Marinha do Brasil, na presença aqui do capitão da agência da Capitania dos Portos de Tramandaí, agradeço também o apoio, apoiou o Adelson justamente por trazer o enfoque à questão náutica no Brasil como um todo. Então, no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem dificuldades, né, apesar de Porto Alegre ser o berço da canoagem, né, do remo clássico no Brasil. Aqui na nossa bacia a gente tem muitas águas e a gente por muitos anos imagina e pensa que possa ser um grande potencial turístico. Ele é um potencial, mas ainda não se tornou um produto de fato turístico, pela falta de equipamentos, pela falta de, enfim, de diversas questões de atitude, mas quando a gente recebe uma pessoa como essa, que é o Adelson, né, mostrando que é possível, assim como temos outros colegas aqui, que o próprio Leonardo Esch, ele é o Léo Esch, que me conhece, ele não tem Instagram, não adianta procurar, ele é um remador, também instrutor ACA, aqui da região, em Maquiné, com outros colegas do Brasil Sul de Travessias, tem fomentado, mas mesmo assim ainda não está sendo suficiente, nós não estamos conseguindo trazer a atenção necessária. Então, quanto mais pessoas, agora junto também com os escoteiros aqui do município, que ontem estiveram em ação dentro da água com 25 pessoas juntos, né? Acho que começa a criar um movimento. E aqui hoje, esse evento, com essa sala cheia, nos comprova de que realmente esse movimento ele é positivo e ele tem um futuro brilhante. Então, eu gostaria de chamar para participar aqui conosco
o senhor Adelson Carneiro Rodrigues, ele que tem 61 anos, vou fazer um breve histórico aqui dele. Ele é educador físico, graduado pela Escola Superior de Educação Física de Andradina, São Paulo, personal trainer, preparador físico de atletas. Aos 10 anos de idade, iniciou a prática de esportes começando na natação. Campeão de natação em águas abertas, 5 vezes no Rio Juquiá, São Paulo, com percurso de 4 km. Nadou 40 km em equipe do arquipélago de Alcatraz a São Sebastião, São Paulo. Nadou 70 km de Castilho, São Paulo, a Panorama, São Paulo. Olha, chegou a fechar o aplicativo aqui, olha. Faltou ar. 70 km nadando não é para qualquer um. Abel aceita tudo. Nadou 70 km de Castilho, São Paulo, a Panorama, pelo Rio Paraná. Correu mais de 200 provas de triatlo, short distance, olímpico, half Ironman e Ironman. Correu 3 Ironman, Espanha, Brasil e África do Sul. Correu 44 maratonas, uma na Argentina. Campeão 35 vezes nas provas de aquathlon, ficando entre os 5 top. Correu 5 provas de corridas de aventura, uma de 80 km solo. Escalou o Monte Aconcagua na Argentina com 6.962 metros de altitude. É chefe de escoteiro, mergulhador, escritor, autor dos livros Atraído pela Montanha e Meu Norte. Atualmente realizando um sonho, um grande desafio. Primeiro brasileiro a remar toda a costa do Brasil do caiaque oceânico do Oiapoque ao Chuí. Adelson Carneiro Rodrigues. Obrigado pela sua presença. Por favor, vamos lá. Estamos aqui para vamos ver a tua voz aqui. Tá... Boa noite a todos. Tá legal? Teste, som. Mas eu achei que tá ótimo. Todo mundo me ouvindo? Sim. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês e já pedindo desculpas pela... Né? Porque no meu tempo era assim, era manivela, válvula, funcionava bem a beça. Agora é tudo tecnológico e acaba dando esses problemas aí, né? Mas faz parte do... Gente, gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso comandante Lipe pelo apoio, pela acolhida aqui na cidade de Tramandaí. E a Marinha do Brasil tem dado todo esse apoio para mim ao longo da costa brasileira. E aqui não está sendo diferente. Muito obrigado mesmo. A Marinha tem sido muito útil, né, nessa minha travessia pela costa brasileira. E a gente tem que agradecer a nossa grande Marinha do Brasil. Eu quero fazer um agradecimento especial também a todos os chefes escoteiros, que afinal de contas eu sou chefe escoteiro. Muitíssimo obrigado a todos. Um agradecimento especial a um grande amigo, mestre Leonardo Esch. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, pelo carinho e por tudo que você tem feito aí na canoagem oceânica no Brasil e sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que isso vai dar rock. Grigo também, do Rio Grande do Sul aqui, que também tem me acompanhado aí todo esse tempo. A gente veio acabar se conhecendo aqui agora. Muito obrigado aí pela força também. E, obviamente, ao nosso grande amigo Tiago, pelo apoio e por tudo que você tem feito aí com relação à recepção. Inclusive remado no trecho comigo, né? É verdade. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um videozinho primeiro, falando um pouquinho sobre o que significa a expedição, tá? Vamos ver se passa, né? Mas eu? Vai lá, vamos ver. E agora? Agora eu clico aqui, ó.
17 de fevereiro de 2020, eu comecei a remar lá no Oiapoque, na divisa do Brasil com a Guiana Francesa. Foi um período extremamente difícil para mim, para começar uma expedição sem recurso e somente com a vontade de vencer, somente com a persistência na cabeça, tem me movido nesses 3 anos praticamente. Agora dia 17 já vai fazer 3 anos e eu vou estar praticamente por aqui, tá certo? Então, gente, 3 anos de muita luta. Quando eu falo para as pessoas dessa coisa da persistência, entendam, não é persistênciazinha, isso todo mundo tem, todos nós temos. Agora, aquela persistência, aquela busca pelo desafio, isso é muito mais difícil, tá? Mas não é nada impossível, tanto é que eu estou aqui. Por exemplo, não sei remar direito, eu estou remando, cheguei aqui depois de 7.400 quilômetros, tá certo, não? Então, gente, o início do Brasil é isso aqui, ó, tá? Aqui é o território brasileiro, desse outro lado aqui é a Guiana Francesa. Esse cantinho aqui foi o local da minha segunda noite, no Anahí, do lado francês, porque quando eu cheguei lá na região, eu pensei que eu ia dormir por aqui, ó, na foz do rio Uaçá, mais ou menos ali, e não tinha como dormir ali, porque era um local extremamente inóspito, cheio de mangue, cheio de onças, de animais, de mosquito principalmente, né? Então ali já foi um grande desafio, tá? E como é que eu fui saber desse local ali, se eu fiz pesquisa de 5 anos, por exemplo, na costa brasileira? Porque nós não somos um país culto, nós não somos um país que tem grandes informações e pesquisas. Isso fez com que eu sofresse muito. Apesar de ser 5 anos, nenhum órgão oficial no Brasil tem grandes informações do nosso norte do Brasil, ou seja, Parque Nacional do Cabo Orange. Então, na 3ª noite, mais ou menos por aqui, tinha um barquinho de pesca. Para minha sorte, eu consegui encostar com eles e dormir. E o pescador perguntou assim para mim: você dormiu onde a noite passada? Eu falei: dormi no Anahí. Poxa, mas como? Eu armei uma rede e dormi na altura do chão. Eu falei assim: poxa, mas ali tem onça pra caramba. E a pesquisa que eu fiz apontava 13,3 onças para cada 100 km quadrados. E eu contei para ele, falei assim: olha, ela cheirou, viu que era carne de segunda, eu estou aqui contando isso para você. Muito bem. Quando você faz um estudo do local que você vai remar, você percebe que o mapa é a coisa mais linda do mundo, né? Ele não tem cheiro, ele não faz barulho. Só que olha só, 1 km 200 e 400 metros de mangue. Como é que você vai remar num local que tem 1,5 km praticamente para dentro, o mangue, que atola até a altura da cintura? Quer dizer, você não vai parar, fazer as remadinhas frequentes, as paradinhas frequentes, como a gente fez agora nas lagoas aqui. Olha que lindo, pô, ali uma prainha bacana, vou na paradinha ali esticar. Ali não tem como, ou seja, 10, 12 horas sentado dentro do kayak sem sair. Então, essa foi o grande desafio inicial. E o que acontece? Se você está despreparado psicologicamente, você está despreparado sem propósito, você já desiste logo ali. E esse foi um momento bastante extremo para mim. Que até um grande amigo nosso, chama-se Guilherme Ligeiro, disse assim: Adelson, passa a lama na cara, põe a faca no dente e mete o pau. Quer dizer, é muito mais fácil falar. Agora, na hora que está ali, o bicho pega para valer. Tá? Todos os ventos do norte, ele incide na costa brasileira, exatamente aqui no estado do Amapá. E esse trecho, para fazer essa curva aqui da pontinha do Parque Nacional do Cabo Orange, é terrível, terrível. São ventos de 40 por hora, todos os dias. Tanto é que a vegetação que tem aqui, ela é toda, parece que penteada para o lado sul, entendeu? Por causa desse fenômeno aí da costa brasileira. O Oiapoque é bem aqui, daqui até chegar na Baía do Oiapoque são 70 quilômetros. Eu remei em 2 dias, dormi no Anahí na segunda noite. Tá? Aqui do Cabo Orange até o Cabo Caciporé, tem um fundo de lama e uma amplitude de maré de 4 metros. Qual que é a amplitude de maré de vocês aqui? Quantos metros? Ela baixa e sobe? 30 centímetros, 20 centímetros. 1,5 metro. Tá? Lá você já tem o grande inconveniente de ser 4 metros de altura. Ou seja, a maré sobe 4 metros de altura. Então você não vai brigar, você não vai armar uma barraca num local qualquer. Você vai ter que esperar a maré estar cheia ou verificar onde que está para você poder fazer o primeiro acampamento. Onde for possível. Tá certo? O Cabo Caciporé, o Cabo Norte, vai ter um fundo de areia com uma amplitude de maré de 8 metros. E agora, como é que fica? Esse balcãozinho que forma aqui embaixo, no sul da ilha Maracajipioca, tem 20 metros de altura
quando a maré está lá embaixo. E quando ela está no topo, ainda vai sobrar uns 2 metros para você subir, no meio de tronco de pau, de bicho e tudo mais. Um caiaque carregando, pesando 50, 60 quilos, como é que faz? Complicado, né? Mas eu tive que passar ali, e passei ali, da melhor forma possível, com o apoio do ICMBio, que tem uma base exatamente na Ilha Maracá-Jequió. Eu já vou explicar para vocês para frente. Tá? Então, gente, toda essa parte côncava aqui da costa brasileira, quando você pega um mapa e pega uma carta náutica, você tem que fazer as observações de por que aquele local é daquele jeito. Já começa por aí. Então, quando o pescador aqui do Rio Caciporé fala assim, olha, você vai sofrer nessa costa aqui, eu falei, caramba, eu estou remando, eu vou ter que sofrer, então não vai ter jeito. E foi ali que eu tomei as maiores pancadas nessa expedição, foi ali. Tá? Com ondas subindo de 2 a 3 metros de altura, não é exagero. Isso na lua de quarto crescente, quarto minguante. Lua cheia e lua nova, os pescadores correm com os barcos de pesca para dentro do rio Caciporé, porque senão o barco vira em cima da onda como se fosse folha de papel, tá? Com ondas de 5, 6 metros de altura. Olha, é inacreditável, vocês vão ver, tem uma imagem para frente desse local, vocês vão entender o que é isso aí. Tá? Bom, quando o fundo é de lama, a onda sobe e amortece, mas quando o fundo é de areia, aí o bicho já pega. E se o fundo for de pedra, então, aí sobe ondas grandes, que é o caso do Havaí, tá certo? Muito bem, eu fiz uma consideração aqui de que esse trecho foi médio, aqui complicado, da Ilha Maracá para baixo, perigoso, por quê? Esse balcão que forma aqui embaixo, tem todos esses inconvenientes de animais, de bichos ali, e é um local extremamente perigoso nesse sentido, porque aqui também tem uma pororoca de 3 metros de altura. A alemã Freya Hofmeister, ela pegou uma bem aqui, ó, na entrada do rio Sucuriju, que ela se viu todinha na cacetada. E a dona Vera, que mora bem aqui dentro do rio, falou, Adelson, a gente pegou aquela mulher que não sabia falar direito português, ela estava toda arrebentada, e a gente chamou ela aqui. A primeira coisa que eu fiz para ela foi uma jarra enorme de suco, ela tomou todinha, e ela não conseguia falar direito com a gente. Quer dizer, foi uma grande história, quer dizer, eu fiquei acompanhando a Freya pelo relato do povo que estava, né, nessas regiões aqui. Muito bem, depois de uma semaninha de remada, a mão fica mais ou menos assim. Mas isso é normal, agora já está legal, já dá até fazer um carinho, né? Bom, antes de mostrar a imagem seguinte, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o nosso Brasil? O nosso Brasil é a nossa casa, tá certo? Certo ou não? Todo mundo sabe, por exemplo, o nome dos 4 pontos extremos do nosso país? Vou citar o último aqui embaixo, que está bem pertinho de vocês, é Juí, tá certo? E lá em cima no norte, qual é o nome? Pois é, não é Oiapoque. É Monte Caburaí, e fica em Roraima. 65 quilômetros para cima, isso foi descoberto em 1940 pelo nosso Marechal Rondon, tá certo? Do lado oriental do nosso país, que é o lado leste do nosso país, fica a Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. E do lado oeste, a nascente do rio Moa, no Acre. Tá? Então nós temos os 4 pontos extremos do nosso país, e nós não conhecemos o nosso país, nós não conhecemos a nossa casa. Esse é um defeito incrível que nós brasileiros temos. Nós somos um país inculto, literalmente inculto, mas na literatura. Tá? Nós somos riquíssimos em cultura, tá certo? De cada estado do país, mas na parte de leitura, zero. Hoje chegar para qualquer criancinha nos Estados Unidos ou na Europa e perguntar qualquer ponto do país deles, ele vai saber responder de cor e salteado, tá certo? Vamos para frente. Aqui na marcação oficial do meu rastreador, ele fez toda essa ponta aqui e chegou aqui na foz do Rio Amazonas. A foz do Rio Amazonas é uma foz enigmática. Prestem bem atenção que eu vou falar para vocês. Aqui nós temos o vento que vem do norte, ele incide aqui até a foz do Amazonas e dissipa depois para o Oceano Atlântico. Isso significa ventos de 30 a 40 km por hora descendo do norte para o sul. Por isso, então, que essa parte côncava aqui da costa do Amapá tem essa configuração. Tá certo? Detalhe, a foz do Rio Amazonas, ela vai ter 2 braços importantes. O braço norte do Amazonas, que fica em Macapá, e o braço sul, que fica para Belém. No meio é a ilha do Marajó. Tá certo?
Como é que eu fiz para passar esse trecho de 200 quilômetros de boca, de foz? Dá para passar remando ou não? Nem o barco da Marinha, fragata, não passa ali, porque senão vai parar lá na costa da África, tá certo? Por que isso? No braço norte do Rio Amazonas, você sabe quanto sai de água por segundo? Vocês têm noção? Sai 209 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja, do outro lado, na costa da África, 9 mil quilômetros depois do Oceano Atlântico, você encontra sedimentos do Rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Então, poxa, como é que eu passei remando ali? Aqui tem um trechinho que chama-se Bailique, o arquipélago do Bailique. Aqui está o rio Araguari, eu entrei pelo Bailique, Caviana de dentro, Caviana de fora, Ilha do Marajó, contra a costa, Soure. Soure eu atravessei para o estado do Pará. É dessa forma que eu fiz. Agora vamos dizer o seguinte, os caras que remam, bate, eu vou pegar a mesma configuração da Delcio e também vou fazer lá. Aí vai se danar todo, sabe por quê? Por que esse nome aqui é Bailique? Porque as ilhas bailam, são mais de 80 ilhas. Ela está aqui agora, 6 meses depois não existe mais um lugar. É um local extremamente sazonal. Por quê? Porque é a foz do Amazonas. Imagina só a quantidade de água que sai, que entra, que sai, que entra. Aquilo tudo muda de configuração a cada 3 meses. Tá certo? Então, somente ficam as ilhas maiores, de grande proporção. Tá? Uma Caviana de fora, a Ilha do Marajó, e a Mexiana que ainda está resistindo firme ali. Tá? Mas um dia vai desaparecer, obviamente. Tá? Tudo bem. Quando eu fiz a travessia do braço norte do Amazonas, eu estava meio cabreiro. Eu falei, cara, como é que vamos fazer aquilo lá? É uma travessia de 50 quilômetros e eu preciso ter uma estratégia muito boa para atravessar ali. Eu fiz um planejamento e um estudo e cheguei à seguinte conclusão: nenhuma. O caboclo que mora ali na ilha do Curiá do Limão disse para mim, Adelso, faz a contracosta do Curiá, quando chegar na metade ali você começa a travessia. Mas sabe que hora que você tem que fazer isso? 4 horas da manhã, sozinho, com ondas de 2 metros de altura. Gente, você precisa ter muito sangue frio, você precisa estar muito focado naquilo que você está fazendo, senão você vai entrar em desespero e vai morrer num lugar desse. E aí ele falou, a maré vai estar vazando, vai te jogar para a foz. 6 horas depois, jogando para a foz, ela começou a me jogar para dentro de novo, e eu entrei para a caviana de dentro ali no caso, tá certo? E aí a mágica acontece, você está bem no meio ali, você não enxerga do lado de cá, você não vê, 50 km são 25, e aí como é que fica? Aí você confia um pouquinho naquilo que você está fazendo, na bússola que está ali na frente do teu caiaque, tá certo? Ou você tem um GPS muito bem armado ali, no meu caso eu não tinha, por exemplo, para variar. Muito bem. Aqui está o rio Cassiporé, o Cabo Cassiporé, é um local extremamente enigmático também, porque faz parte dos grandes rios amazônicos, né? E da boca daqui tem 6 quilômetros. Para chegar aqui no Parque Nacional do Cabo Grande, são 30 quilômetros. Eu remei esse trecho, gente. Só para vocês terem uma ideia. Não precisava. É aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Você vai 30, depois vai 15, depois vai volta. Então imagina o quanto eu já remei extra, digamos assim. Não precisava ter feito. Mas aconteceram umas coisas que eu já vou falar que fez com que eu remasse de novo 30 quilômetros aqui. Então daqui o ICMBio me pegou de barco, me trouxe até aqui, e daqui eu parti para lá para fazer a contracosta ali do estado do Pará. Tá? E aqui nesse trecho acontece a primeira pororoca do nosso país. E a pororoca que dá nessa região aqui é uma pororoca de 1,5 metro. Só de 1,5 metro, mas já assusta muito. Vamos ver? Vamos ver se funciona. Vamos ver. Vamos lá. Fica o nosso auxiliar de luzes aí. Cadê o som? Ainda bem
metro e meio aí. Um metro e meio. Tá? Não passa disso aí. Eu estou ali na proa do barco filmando, rezando para que desse tudo certinho. Né? E o piloteiro ali, o seu Antônio, ali, ele foi muito fera ali, porque ele colocou o motor dele, que é, acho que eram 15 HP, 13 HPs, no último, para poder correr na frente da pororoca. Agora vocês imaginam você remando, cara, deve ser uma delícia, né? Se desse assim, bom, tudo isso, gente, se deve aqui às fases da Lua, que vocês conhecem de cor salteado. A luz de quarto crescente e quarto minguante não exerce, aliás, quarto crescente e quarto minguante não exige muito, né, da questão dos corpos de água, mas compensação na lua cheia e na lua nova, a gravitação da lua faz com que os mares, inclusive agora, ontem entrou a força da lua, vocês percebam que o mar está muito mais forte e ainda acabou entrando junto com a, quem que me falou aqui do surfa, está junto com as correntes. Com a ondulação, né? É isso, tá? Então isso potencializa o tamanho das ondas. E se tratando aqui também do extremo sul, aí o bicho pega mais ainda, tá? Assim como no norte, tá bom? Muito bem. Aqui um barranco de 8 metros de altura no Cassiporé. Esse fenômeno ele vai desbarrancando tudo mesmo. E esse é um processo natural, não tem como a gente fazer, não tem como conter. E que um dia tudo isso vai desaparecer, que é no caso aqui o Cabo Cassiporé, tá? Essa aqui é uma pororoca de 3 metros de altura, que foi a que a Freia pegou, exatamente lá na foz do rio Sucuriju. E ela mandou uma mensagem para mim, depois que ela ficou sabendo da coisa, ela falou assim: você não pegou a pororoca? Eu falei assim: maluca, você não pesquisou para a pororoca, mas eu pesquisei, né? Entendeu? Então não tem como, se você pegar uma pororoca dessa aqui, tem que ser uma freia, né? O resto é conversa fiada, entendeu? É uma mulher, gente, é uma alemã, tá, que fez toda a volta aqui da América do Sul, está fazendo a América do Norte agora, enfrentou isso aqui sozinha no meio da floresta amazônica, entendeu? Então foi bem pauleira para ela. Estava sentindo a pele aqui como é que foi. Tá? Final de tarde no Rio Cassiporé, com essas imagens lindíssimas, finalzinho de tarde aqui com a maré bem sequinha, à noite, com essas imagens lindíssimas. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Nesse momento da minha travessia, foi o momento que eu estava lá no Parque Nacional do Cabo Orange, parado, esperando as condições de clima. Nesse tempo você já estava acompanhando, o Grigo já estava acompanhando. Foi o período mais complicado na minha expedição. Por quê? Você sai para uma expedição, você sai para uma jornada, você quer dar sequência na jornada, você não quer ficar parado. E esse momento foi um momento crucial para a minha expedição e para a minha própria cabeça, porque eu tive que ficar lá. Eu tive que ficar lá fazendo cobertura das localidades tribo indígena, conhecendo o Rio Cassiporé, navegando à noite, de madrugada no Rio Cassiporé, junto com os ribeirinhos. Tudo isso para mim foi de uma valia extremamente grande, gente. Eu posso dizer para vocês com toda a segurança do mundo que eu era antes do Rio Cassiporé e depois do Rio Cassiporé, com certeza a outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque nesses momentos de contemplação com a natureza e consigo próprio, você aprende a descobrir quem você é. E você só vai dar valor naquele ser humano semelhante seu se você saber quem você é. Não adianta. E as possibilidades nos grandes centros são reduzidas para esse tipo de coisa. Por quê? Porque você não está inserido no meio da natureza. Agora imaginem vocês aqui, por exemplo, vivendo nesse paraíso chamado Tramandaí, paraíso chamado Rio Grande do Sul. E olha, remar pelas lagoas aí está sendo uma coisa fenomenal. Porque eu estou vendo a natureza, né? Eu estou vendo o tarrão passar, gritando no meu ouvido, não é verdade? Vendo tudo quanto é tipo de animal, o rio, a lagoa, isso tudo faz com que você busque explicação para o seu ser. O que você está fazendo aqui nesse plano? E se a gente não fizer essa análise, jamais nós vamos ter sido pessoas especiais nesse plano. Nós temos que deixar um legado. E esse legado é aquele que você está depois do seu conhecimento pessoal, tá certo? Então, gente, hoje eu vejo diferentes pessoas, tá? Quando eu vejo alguém arrogante, em vez de eu ficar com raiva dele e querer ficar contra ele, eu fico com dó da pessoa, porque essa pessoa não se conhece, tá certo? E os grandes centros propiciam isso, esse não conhecimento de si próprio, tá? Agora, todo mundo precisa buscar de alguma maneira, tá certo? E iniciar a viagem de alguma maneira, tá?
Então, rodando para frente aqui, nós vamos ver alguma parte de vegetação. Aqui, por exemplo, isso aqui é um mangue chamado siriúba, é um mangue preto. Tá? Aqui na região aqui tem mangue também. Vocês têm mangue aqui? Não, aqui nós temos É pouquíssimo, né? praias de água salgada. Isso, tá? Os mangues aí, até chegar aqui no estado do Rio de Janeiro, nessa região por aqui, Paraná também, é o mangue amarelo, é uma característica de mangue amarelo, tá? E quando você olha o manguezal, você vê ele tudo escuro, é tudo preto, né? Mas assim, se você der uma raspadinha no tronco assim, você vê que lá dentro tem a cor dele, ou é branco, amarelo, vermelho ou preto, mas aí é na região amazônica, tá certo? Bom, esse aqui é a foz do rio Cassiporé, quando eu fui embora, quando eu dei reinício na minha expedição, depois de 2 meses e meio parado lá no Cabo Cassiporé. Olha só como ele estava o mar, com ondas que antecederam os de 4, 5 metros de altura. É uma coisa louca, né? Não dá para falar, não, isso aqui nunca fica igual a piscina, fica assim. E a coisa só funciona quando o universo diz, siga, não queira brigar contra o universo, você nunca vai conseguir, tá certo? Então olha só que maravilha, a proa desse barco está levando o meu caiaque lá para a foz, porque foi lá que eu dei o stop no meu rastreador, e era de lá que eu tinha que remar. Embora eu tivesse, no dia que eu peguei o mau tempo, remado todos esses 30 quilômetros aí, ele foi me levar lá. E aí o seu Jodoval Mendonça disse, você não quer ficar? Você não quer voltar? Ficar com a gente? Esse é um momento duro para a gente, complicado, porque eu já tinha conhecido o que era o ser humano, eu já estava sabendo quem eu era, e aí é duro a gente ouvir esse carinho, isso tudo que eu estou vivenciando com vocês aqui, é incrível, gente, isso é mágico. Nós precisamos sentir de alguma forma, antes de partir desse plano, essa sensação, como ela é boa, como ela é extraordinária. E aí eu falei, Sr. Jodó, preciso seguir minha viagem. Eu virei as costas, entrei no mar. A última olhadinha que eu dei, eu vi o espelho de polpa do barco dele retornando. Ele é meu grande amigo hoje. Muito bem. Tem uma foz de um rio chamado Amapá, bem próximo ali da ilha Maracajipioca, que eu fiquei meia hora só de bermuda, e percebam só uma coisa aqui, o ataque do maruim que eu recebi ali, meia horinha, entendeu? Então é uma região extremamente perigosa, é uma região onde você tem que estudar, decore salteado, você precisa saber de tudo, né, do que vai te pegar ali, porque senão você morre num lugar desse. Se você tem, por exemplo, aí uma alergia com alguma coisa, fatalmente você vai morrer num local desse. E não adianta, um helicóptero para chegar aí vai demorar um pouco, né? Então é complicado, tá? Então tudo isso fez parte do meu estudo, para poder saber o que eu ia enfrentar lá. E eu estava preparado para enfrentar isso. Não desse jeito aqui, né? Obviamente. Bom, Ilha Maracajipioca é uma ilha muito enigmática também. Por quê? Ela tem 36 km de comprimento por 16 de largura, e aqui está o rio Amapá. Quando eu cheguei na foz do rio Amapá, para aguardar um pouquinho o pessoal do ICMBio ir lá me buscar, eu falei, caramba, cadê a ilha Maracajipioca? A ilha tem 36 km, como é que eu não vejo a ilha Maracajipioca de onde eu sou? São 22 quilômetros, 11 milhas ela fica para dentro do mar. E é uma ilha rasa, não tem montanha, não tem vegetação alta, você não enxerga. Você só vê um filetinho lá no horizonte preto, é lá a ilha Maracajipioca, 22 quilômetros para frente. E foi ali que eu tomei a pancada no maruim, por meia hora. O pessoal do ICMBio, que tem uma base bem aqui, foi lá me buscar. E eu passei 20 dias conhecendo a ilha Maracajipioca, que milhões de anos atrás fazia parte do continente. Abriu-se um canal. Com o tempo, esse canal foi abrindo, e aqui corre 20 milhas por hora de maré, na maré vazando. Eu remei 60 quilômetros nesse local aí, em 5 horas e 41 minutos. Então, é extremamente pauleiro o negócio aqui, tá? Do lado de fora da ilha Maracajipioca, em 2020, uma equipe dos Estados Unidos acabou de fazer um registro do amplitude de maré do lado de lá, e de 11 metros. Uma das maiores amplitudes de maré do mundo nós temos aqui, na nossa costa brasileira. Vocês sabiam disso?
Não? A maioria não sabe, tá certo? Então, do lado de dentro, pede 8 metros, tá? Na porção norte da ilha Maracajá-Pioca tem um igarapé que chama-se Igarapé do Inferno. Não precisa dizer mais por que não. 4 tipos de insetos te atacam assim que você chega ali, para te dar boas-vindas. Carapanã, que é o pernilongo, maruim, que é esse borrachudinho aí, gojigó, é uma butuquinha preta desse tamanho assim, que espanta búfalos, eles saem correndo para pular dentro do rio para se safar do animal. Tá? E depois aquela mutucona amarela grande também que vocês têm por aqui, que ataca também lá simultaneamente. E depois vai ter onça, vai ter jacaré de 6 metros de comprimento, vai ter sucuri do tamanho dessa sala e tudo mais. Então você precisa estar preparado psicologicamente para isso. Tá? E aqui embaixo, exatamente embaixo, no sul da ilha, tem a pororoca de 3 metros de altura, que foi aquela que vocês viram lá atrás. Tá? Então precisa tomar muito cuidado no momento que você vai passar ali. Você tem que estudar a lua, tem que estudar a corrente, tem que ver direitinho como você vai fazer para poder passar ali. Como é que eu fiz para passar aqui? O ICMBio me levou ali, eu remei 50 quilômetros, mais 50, depois mais 60 até aqui embaixo, com o apoio deles. Eu tive esse privilégio. Ia me levar lá, completava o percurso, eles iam lá de barco, me pegavam e levavam para a base de novo. Fizeram isso 3 vezes. A terceira vez falaram, tchau, agora é contigo. A alemã passou sozinho. Sofreu que não uma condenada, mas passou sozinho ali. Se eu tivesse que passar sozinho, eu iria passar sozinho, mas eu ia sofrer muitíssimo também. Essa imagem aqui é só para poder ilustrar aquilo que eu preciso falar para vocês. Quando eu comecei a expedição, eu não tinha praticamente um centavo no bolso. E aí você vai perguntar para mim assim, como é que você vai entrar numa expedição sem recursos? Fizeram essa pergunta para mim. E aliás, um grande amigo nosso, remador, falou, Adelson, você vai gastar 100 mil reais nessa expedição. Eu falei, caramba, eu estou levando 200, então acho que vai dar. Então, essas coisas, gente, sabe, que às vezes contam muito, né? Nessa coisa da camaradagem, nessa coisa de você passar energia boa. Então, se você não pode passar uma energia boa, fica calado, fica melhor, entendeu? Do que ficar ouvindo coisas que às vezes não vai agregar nem para você nem para ele. Esse que é o grande barato. Né? Então, gente, perguntaram para mim, você está levando o GPS? Eu falei, não. Você está levando um telefone satelital? Eu falei, não. Você é maluco? Você vai fazer a costa brasileira sem esses equipamentos? Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer. Sabe por que eu falei, vou fazer? E sabe por que eu estou fazendo e fiz? Porque eu tenho força de vontade, porque eu tenho, sabe, resiliência, eu tenho persistência. Eu vou lá, vou fazer, eu vou realizar o meu sonho. Paulo Autran, nosso grande autor, dizia, o tempo enruga a pele, deixar de sonhar enruga a alma. É isso que nós precisamos entender. Não é verdade? Então, gente, eu fiz, e o meu maior GPS chama-se Caboclo, porque foi o Caboclo que disse, Adelson, vai ali agora, você vai conseguir passar. Daqui meia hora, toma cuidado, vai cair um temporal. Daqui tantas horas, a corrente vai estar assim, e a maré vai estar baixa, você não vai conseguir passar. E aí eu fui, de porta em porta, com esses caras, dando a maior força do mundo, e eles largavam às vezes o que eles estavam fazendo, para ir com um barquinho mostrando, na frente, olha ali, passa, pode passar para ali, que ali é o canal. Entendeu? Ali você vai conseguir. E alguns disseram assim para mim, poxa, eu cheguei a ver até a imagem dele com o barquinho amarrado no caiaque. Falei, caramba, até isso se inventaram? É complicado, não é verdade? Então, gente, mais ênfase essa frase que disseram ali, a letra, desculpa. Do Paulo Autran. Do Paulo Autran. Sim, mas repete ela, por favor. Sim, o tempo enruga a pele. O tempo enruga a pele. Deixar de sonhar enruga a alma. Tá certo? A gente gravar bem. Muito bom. Vamos lá. O tempo enruga a pele. Esse trecho aqui é um trecho ainda no Rio Sucuriju. Tá? Foi o trecho onde o ICMBio me deu apoio. Eu ainda estava com o caiaque amarelo, que era o Inuk 560. Sofri demais com esse caiaque. Agora eu vou falar um pouquinho relacionado para as pessoas que estão aqui, que remam. É um caiaque que não foi bom lá para cima. Por quê? Eu vou explicar tecnicamente. Ele é um caiaque muito comprido. Tá? Então as cavas das ondas lá em cima, como recebe vento muito forte do norte, elas ficam muito cavadas
e pega a proa e polpa, fica todo desestabilizado, tá? Sem sustentação. Tá? Então foi difícil manobrar esse caiaque lá. Depois que eu mudei para uns 5 e 10, aí ficou perfeito. E daí? Ele faz o mata-borrão, ele entra na onda, sobe, sai. Esse aqui foi muito difícil. Tá? Mas, no entanto, eu consegui chegar até Recife com ele. Tá? Sucuriju, esse local aqui é uma base também do ICMBio, que cuida desse lago chamado Piratuba. E nesse lago Piratuba nós temos aí uma grande reserva, né, do peixe chamado pirarucu. Alguém já viu falar em peixe pirarucu aqui? Alguém já comeu o peixe pirarucu? Poxa, é uma delícia, né? Ele é considerado o bacalhau brasileiro. É o bacalhau que o próprio brasileiro não vê. Por quê? Porque é exportado. Todo mundo rouba dali do Rio Sucuriju, é americano, é europeu, agora os asiáticos também, e o brasileiro fica chupando o dedo. Por quê? Porque os caras que vivem nessa região aqui são pessoas extremamente simples, que não têm visão das coisas e acaba entregando o nosso produto. E assim como desde o início do nosso território brasileiro, entendeu, aconteceu, com a entrega, né, dos nossos bens para os caras de fora, e a gente fica chupando o dedo, tá certo? Então no lago Piratuba aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui para frente, a entrada aqui no Rio Sucuriju, tá? Aqui no 41, 49, 55, chamado Ponta Seca também. Aqui tem um banco de areia, tá? Eu entrei aqui remando com ondas de 2 metros, 2,5 metros, mais ou menos na maré tranquila, tá? A maré grande você não passa ali, simplesmente. E a freia, ela entrou com tudo aqui sendo jogada, empurrada para dentro do Rio Sucuriju, que com onda de 3 metros ali está com lua cheia, com certeza absoluta. Tá? Bom, aqui é uma característica, uma coisa que vocês conhecem bem, familiar, né? Porque é um localzinho de pesca, rede, barquinho e tal, beira do rio, tá? Mas aí é que está o grande problema da nossa costa brasileira. O peixe que é pescado aí é vendido para os Estados Unidos, Europa e Ásia a preço de banana, e esse peixe pirarucu ele só pode ser liberado 6 meses por ano pelo ICMBio, e para ser pescado com arpão, você dá uma arpoada no peixe desse, se você errar, ele afunda, só depois de meia hora ele sobe para a superfície de novo, para você poder capturá-lo. E os caras tiram em 6 meses 30 toneladas de peixe daí. Poxa vida, né? Que Brasil! Olha aqui, ó, a arma deles. Rede predatória. O ICMBio está vendo aquilo ali. Vai fazer alguma coisa? É complicado, não é? Um gestor do Parque Nacional, um gestor para tomar conta dessa imensidão do nosso território brasileiro. A Marinha não pode fazer nada com relação a isso, porque não é competência nossa da Marinha do Brasil, é competência do ICMBio juntamente com a Polícia Federal, certo? E aí todos esses órgãos também não têm força, né, e condições para combater esse crime que existe nessa região aí, e em toda a nossa costa brasileira. Muito bem, ironicamente, na região amazônica, a madeira é que nem lixo. Os cupins acabam comendo a casa aí a cada 2 anos, e as casas são feitas assim no meio da floresta, com essas pontes, uma ponte de 1,5 km, que você vive nesse local aí, por exemplo, 1 mês, você já conhece tudo. Você foi no final da ponte, voltou, você já conhece o local. Os caras vivem por quê? Por causa do peixe que tem ali, por causa da captura desse produto aí que vai para fora, tá certo? E o que eles fazem nessa região aí? Só pescam, e na época do defeso, eles ficam de braço cruzado, assistindo novela, vendo o celular. Eu fiz uma reunião com jovens dessa região e perguntei, o que vocês fazem aqui? Aqui a gente fica olhando o celular, assiste a novela primeiro, assiste o celular. Por quê? Essa fiação, não é fiação elétrica, é por gerador a óleo ainda, entendeu? Então eles têm essa ocupação lá. Aí eu falei assim, poxa, 6 meses, por que vocês não inovam isso aqui? Começa a pesquisar a região de vocês, para vocês trazerem os gringos para cá, para conhecer, ganhar uma graninha a mais no defeso. Mas não sei lá. E o nosso povo brasileiro, gente, é assim, entendeu? Nós somos assim porque a gente não tem visão das coisas. E esse país vai continuar desse jeito porque a coisa não funciona como deveria funcionar. Sabe? O Brasil só vai mudar, o nosso país só vai mudar quando a gente... esses jovens de hoje se preocuparem em estudar, em pesquisar, entendeu?
Aí sim nós vamos ser um país realmente favorável, senão vai continuar sempre, vai vir todo mundo de fora e vai sempre alugar e vai levar embora tudo que a gente tem. Tá? 6 meses do ano não chove e todo mundo tem esses tonéis aqui para poder pegar água da chuva, que bate no telhado, o urubu vai e faz um monte de fezes aqui, cai lá, eles colocam um pouquinho de coisa para matar os bichinhos e tomam ali. Tá? Então essa é a vida desses caras aí, desses lugares aí. Tá? Bom, aqui é uma coisa que eu gosto de falar muito bem, aliás. Tá? Vocês olhando essas faces, que eu chamo a face oculta do Brasil, é aquele rosto que você não está normalmente acostumado. E se você for num shopping, então, nossa, aí você não vai ver mesmo. E se você vê um grupo desse aí num shopping, você vai se afastar pensando que é alguém de má índole, que é alguém que não está dentro do contexto daquilo que a gente está vivendo ali. Né? Desse mundo que nós criamos, desse mundo, eu posso dizer até falso, tá certo? Porque aqui estão as pessoas que mais me apoiaram, que mais me ajudaram nessa expedição, lá no norte, na Amazônia. Aqui está a cara das pessoas com o caráter mais fantásticos que eu já vi em toda a minha vida. Aqui está a pessoa que cozinha para você o último peixinho que ela tinha para te ver feliz. E aí eu aprendi que eu aceitando, eu também fico feliz e vejo feliz a pessoa que está me servindo. É uma troca, gente, de magia que vocês não têm noção do que é. Tá? E isso tudo que eu estou fazendo é o grande objetivo dessa minha expedição. Registrar esse momento, registrar a costa brasileira, registrar o que nós temos de maravilhoso no nosso país. E ainda assim, 2023, ainda tem gente saindo para o Caribe, ainda tem gente saindo para o Havaí, para conhecer outros lugares. E nós temos lugares belíssimos na costa brasileira, com todas essas características do mundo. Certo? Então está aqui o seu Antônio. A dona Áurea é uma índia caripuna. Fiquei na casa deles uma semana de felicidade extrema. Uma semana do seu Antônio chegar para mim no final de tarde com um saquinho na mão. Eu falei, seu Antônio, o que é isso? Um sabonetinho, uma pasta, eu vi que a sua está acabando. Eu falei, seu Antônio, não precisa. Fica um mês sem tomar banho, sem escovar o dente, seu Antônio. Mas ele queria vê-lo feliz. Percebe? E vê-lo feliz com algo pequenininho. Né? Nessa expedição eu tenho ganho assim, umas coisinhas bobinhas, assim, olha, esse aqui é um presentinho que eu recebo aqui com amor, com carinho, não precisa ser nada grandioso, o que vale a intenção da pessoa. Grandes amigos, falam comigo até hoje. Aqui está o seu Manuel, grande conhecedor da região amazônica, está o Bodinho e a Dona Maria Helena, a mulher dos dois, fiquei 48 horas na casa dos caras. Quando eu fui embora, a lágrima escorreu no olho dos caras. Os caras chorando, porque estava vendo um filho indo embora. Isso me arrepia, isso me faz com que eu seja ser humano. Eu, quando saí do estado de São Paulo, acreditem, eu não conseguia respirar perto dos meus alunos, para não sentir o cheiro deles. Vocês percebam o nível de estresse que um grande centro, quando a gente não tem o conhecimento de si próprio, causa. Eu só fui respirar quando eu encontrei essas pessoas e falei assim, existe humanidade. E a humanidade que nós temos na nossa costa brasileira é magnífica. Ela perde um pouquinho de força, chegando no Rio de Janeiro, São Paulo, tal. Aqui para o sul já começa de novo essa mágica, que são vocês. Tá certo? Aqui tem um cara aqui, que eu cheguei na comunidade dele, a primeira coisa que ele fez para me recepcionar foi perguntar se eu tomava uma pinga. Eu falei, tomo. Aí ele pegou, encheu o copo, eu, puf! Ele falou, tá boa? Eu falei, tá boa. Falei, quer mais um? Pode. Eu, pum. Então, gente, a gente precisa ser igual aos caras. Já tomou chimarrão? Tá certo? Bate. Imunidade. Na verdade, então essas coisas a gente faz com que a gente se conecte com a pessoa do local. Não adianta chegar com o nariz empinado. Você tem que chegar e ser igual ao cara. Eu virei o irmão do cara. O cara não sabia o que fazer. Né? Aqui na casa desse senhor aqui, do Adejaí, ele deixou a cama dele, tirou a esposa dele e a filha do quarto para eu poder dormir na cama. Gente, você faz isso nos grandes centros?
complicado, não é? Bom, vamos para frente. Aqui tem um trecho do Maranhão, que quando eu cheguei no Maranhão, pela cidade de Carantapera, tem esse trechinho amarelo aqui, ó. Foram os trechos que eu fiz por dentro dos pulos, por dentro dos igarapés, e citando como exemplo aqui o caso da Freia, ela acabou fazendo tudo por fora aqui, porque essas distâncias aqui são de 50, 60 quilômetros. Tá? Então eu fui fazendo por dentro, com tranquilidade, conhecendo as comunidades, tá? E passando por um local onde o meu GPS Caboclo funcionou muito bem. Entendeu? Então por isso mesmo eu tive o grande privilégio de estar conhecendo a costa brasileira por dentro desses locais, por dentro desses canais ali. Bom, vamos ver esse vídeo aí então. Tem som? Só vai fazer um barulho, não tem som. Bom, aqui na frente eu estou remando. Aqui atrás está o André Lima, lá da Ecotrip Canoagem de São Luís do Maranhão. Esse dia foi um dia que a gente escolheu a dedo. A gente fez uma pesquisa incrível para pegar o melhor momento para entrar na Baía de São Marcos, que vai chegar lá em São Luís do Maranhão. Primeiramente a gente entra para Alcântara, e Alcântara a gente faz a travessia da Bahia para chegar em São Luís do Maranhão. E ele estava comigo, tive o prazer de ser acompanhado pelo André, que conhece a região com a palma da mão, faz um rolamento até com papel de isopor na mão, e nesse dia que ele sofreu tanto, que entrava o rolamento dele e outras vezes ele estava fora junto comigo, que é pior ainda que ele, tá? No caso da questão do rolamento aí. Mas a gente entrou nesse marzinho aí, com lua excelente, com condições ótimas. Vocês perceberam como é que é o mar lá? Com condições ótimas? Alguém arriscaria remar aí numa lua cheia, lua nova? Não, né? Obviamente, porque é bem complicado, tá? Então, vamos mais um vídeo agora, que vai mostrar um pouquinho dos rios da Amazônia que eu remei, tá? Não, passou. É isso aí. Tá. Putz, agora um pouquinho para frente ali, esse pedacinho não precisa. Bom, gente, isso aí foi a parte inicial, né, da minha expedição lá na Amazônia.
Vocês viram que eu estou com aquele caiaque amarelo. Tá? Agora, depois que eu cheguei em Recife, de Recife para baixo, eu entrei com esse outro caiaque aqui vermelho, que mudou toda a concepção aí das minhas remadas. Tá? E agora eu estou com outro que é a cor do barco da Marinha, mas é o mesmo modelo. Tá? Então, vocês perceberam aí aquelas entradas pelos furos, pelos canais. Vocês perceberam ali que tem alguns trechos aí com mangue. O mangue já estava baixando, já. Ali não dá, você não pode calhar de entrar no mangue daquele ali com a maré seca. Senão você vai sofrer por 6 horas ali, até a maré que for entrar depois encher, tá certo? Então, precisa muito planejamento para passar num local desse, no momento certo e na hora certa. Tá? Agora, falando-se em planejamento, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer, planejamento é tudo na nossa vida. Planejamento é em casa, planejamento é muito mais ainda no nosso trabalho e planejamento é no dia a dia. Agora, só que tem um detalhe, o planejamento tem que ser feito não colocando tudo mil maravilha. Você tem que colocar no planejamento obstáculos que você vai passar por aquilo que você vai querer fazer, executar. Tá? No meu caso, por exemplo, eu coloquei que eu poderia ficar à deriva em alto mar à noite. E eu fiquei. Depois eu vou explicar para vocês. Eu poderia ser atropelado por um navio na costa brasileira. Não fui, mas eu poderia, coloquei lá. Se eu fosse, eu já estaria preparado para isso. Tá certo? Um tubarão, mordesse o meu caiaque e eu ia afundar e ele ia me pegar. Eu também coloquei, não fui, graças a Deus. Né? E tudo isso tem que ser feito. Porque quando você chegar no obstáculo, você já sabe o que fazer. Quando eu comecei reiniciei minha expedição, depois do Cabo Cassiporé, eu cheguei numa localidade onde, infelizmente, eu não ia dormir aquela noite. Então eu disse para mim, eu vou entrar no caiaque e vou remar a noite toda então, para ver o que vai dar. As ondas estavam imensas, já era finalzinho de tarde, e quando eu entrei no caiaque já estava escuro. E naquele momento eu comecei a remar. Comecei a remar olhando pela bússola, eu sabia que eu estava paralelo com a costa, eu não estava indo nem para o mar aberto, e muito menos para a costa. Veio uma onda, era gigante a onda. Ela me derrubou de dentro do caiaque de uma tal maneira que eu fui cuspido de dentro do caiaque. E quem rema de caiaque sabe a dificuldade que é para sair dentro do caiaque. Eu saí assim, pulei para dentro do coisa, estava amarrado comigo, obviamente, com um carro, e eu fiquei ali agarrado com aquele caiaque, curtindo aquele momento, olhando para o céu e vendo aquela lua linda que estava com as estrelas. Eu estava ali num momento de comunhão comigo mesmo e preparado para o planejamento que eu fiz. Percebe? Você é um grande empresário, diz assim, pô, meu produto é líder de mercado, eu vou bombar. E a hora que você chega no obstáculo, você quebra, fecha a empresa. Por quê? Porque você não tem esse detalhe no planejamento. É isso que nós precisamos ter, nós precisamos fazer. Tá certo? E eu estava ali, maravilhado com aquela coisa. Aí a maré subiu, chegou no estofo, ficou tudo calminho. Eu entrei no caiaque, fui remando para uma luzinha que estava piscando, era um barco de pesca que estava ancorado. Passei a noite, tá certo? Fui abrigado por eles, muito bem acolhido. No dia seguinte eu dei continuidade na minha expedição. Tranquilidade, serenidade e, sobretudo, gente, é uma palavrinha mágica que nós precisamos aprender antes de morrer. Chama-se carinho, amor naquilo que você está fazendo, que aí você vai ver só uma coisa funciona. Não adianta você fazer 1 milhão de planejamentos se você não colocar essa pitadinha final de amor e de carinho, tá certo? Vamos ver aqui uma imagenzinha aqui. Aliás, essa imagem que eu vou mostrar agora é uma imagem que eu costumo dizer o seguinte, que quando todos os dias a gente recebe coisas atacando a gente, tá certo? Então, a dica que eu dou é de que você nunca brigue contra algo que está te incomodando, porque você nunca vai vencer. E dentro do mar não é diferente. Vocês querem ver? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is gonna be big.
bem. Essa imagem diz tudo, né? Quando você não pode com o mal que está te afetando, você se alia a ele. O que acontece? Não adianta você querer brigar ali com a onda, porque ela vai te virar, ela vai fazer qualquer coisa ali contra você, porque ela é muito mais forte que você. A natureza é muito mais forte que a gente. Obviamente, a gente é um cisquinho, né, de nada no meio do universo. Então, eu me apoio nela e falo assim, agora você me leve lá para a praia. E eu fui surfando para a praia de lá, chama-se backside, tá certo? E nós temos também o back front, o back side, não, back side, back front e back front back, tá certo? Então a gente pode surfar ali de frente, de lado ou de costas. São técnicas que a gente aprende e que o Léo Ash tem ensinado aí todo mundo aí da canoagem, né? Categoricamente, e a gente tem que aprender essas coisas para poder se safar aí, tá certo? Então, são técnicas aí que vão ajudando a gente e a gente vai prosseguindo na remada, na expedição. Agora eu quero dizer para vocês, 7.400 quilômetros, eu estou aprendendo a remar. A gente nunca sabe tudo, a gente vai morrer, a morte vai bater no teu ombro, meu amigo, tchau, vamos embora. E infelizmente o senhor não sabe nada ainda. É isso que nós temos que ter em mente. 20 anos eu estou remando, estou aprendendo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar num nível, às vezes mais do que as pessoas estão iniciando, obviamente, pelo fato das coisas, dos acontecimentos, mas eu vou chegar num estágio que ainda vou estar aprendendo, e eu estou aprendendo, tá certo? Bom, gente, para vocês me seguirem no Instagram é Expedição Oiapoque Chuí, YouTube, Adelson Carneiro Rodrigues, onde tem todos os vídeos da expedição, já são quase 200 vídeos aí, e foi onde, naquele período que eu fiquei lá no Rio Caciporé, eu fiz vídeos lá, por exemplo, do búfalo, que hoje tem 80 mil visualizações. Entendeu? Então, percebam só o quanto de benéfico foi naquele momento que eu convivi, naquele trecho, né, lá do início da expedição. Tá certo? Agora, outra coisa, para encerrar. Todas as pessoas, e todos nós, temos uma coisa com a gente, que é o medo de errar. Quem tem medo de errar aqui? Levanta a mão. A maioria, é verdade? Agora, detalhe, gente. O erro é um processo de aprendizado. Você só vai aprender se você errar.